Bom dia a todos. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Influência da Temperatura no Desenvolvimento de Bicho Lixeiro, Chrysopelma externa. Essa pesquisa foi realizada para entender como a temperatura influencia no ciclo de desenvolvimento do bicho lixeiro. E também para saber como usar essas temperaturas para auxiliar na produção massal em laboratório. Essa imagem ilustra o ciclo completo do Chrysopelma externa e a fase que nós vamos abordar nessa pesquisa é a fase de ovos, que está aqui no topo da ilustração. Os objetivos dessa pesquisa foram avaliar como as diferentes temperaturas influenciam no tempo de desenvolvimento do desenvolvimento embrionário do Chrysopelma externa e determinar os impactos que essas diferentes temperaturas causam na taxa de viabilidade dos ovos. Os crisopídeos podem ser encontrados desde a Argentina, abrangendo grande parte da América do Sul, a América Central e o Sudeste dos Estados Unidos. Eles também são encontrados em vários ecossistemas e agroecossistemas diferentes, como, por exemplo, o algodão, os citros, o milho e a soja. O uso dos predadores no controle biológico é muito utilizado, muito importante. Os crisopídeos são os predadores mais pesquisados para o controle biológico de pragas, por serem inimigos naturais altamente vorazes nas fases larvais. Eles necessitam consumir uma grande quantidade de presas para poder completar o desenvolvimento dele. Para auxiliar essa caça a vários tipos de presas, eles possuem uma grande capacidade de locomoção, ligada ao fotoperíodo e o geotropismo. Além disso, eles possuem uma alta adaptabilidade, tanto em campo quanto em laboratório. Eles se adaptam muito fácil a ambientes perturbados, como acontece nos agroecossistemas. A temperatura é o principal fator que influencia na eficácia dos inimigos naturais. Pode influenciar na reprodução, na sobrevivência dele e no aumento desse inseto nos ecossistemas, o aumento da população desses insetos nos ecossistemas. A temperatura também influencia diretamente no tempo de desenvolvimento deles, podendo aumentar ou diminuir as fases de desenvolvimento, dependendo da temperatura. A pesquisa foi realizada na Biogin e também utilizando o laboratório de solos aqui da PUC. Nós utilizamos ovos de Chrysopelma externa com no máximo 24 horas após a ovoposição. Nessa imagem podemos ver as gaiolas dos adultos que tem em estoque na Biogin. Dentro dessas gaiolas, em volta, a gente coloca papel sulfite para servir de substrato para a ovoposição dos adultos. Foram separados 4 tratamentos para essa pesquisa, nas temperaturas de 17, 25, 28 e 30 graus. Foram individualizados 30 ovos para cada temperatura, com exceção da temperatura de 25 graus, que foram utilizados 60 ovos para esse tratamento. Os ovos foram individualizados em potes de 8 ml com tampa e numerados de 1 a 30. Também foram posicionados termômetros próximos aos ensaios para que pudesse haver uma melhor precisão na temperatura o mais próximo possível do tratamento.
Todos os ensaios foram avaliados diariamente com o auxílio de lupas para facilitar a avaliação dos ovos. O primeiro ponto que nós observamos com os resultados dessa pesquisa foi a coloração dos ovos. Os ovos viáveis, logo após a postura, eles possuem uma cor verde clara e varia desse verde até o marrom, podendo ser observado também os segmentos abdominais e os olhos do embrião que está desenvolvendo dentro desse ovo. Os ovos inviáveis permanecem com a cor verde clara. Como esse ovo provavelmente não foi fecundado, ele acabou murchando e ficando com esse aspecto que é o ovo inviável. Os ovos que morreram durante o processo, como pode ser visto na imagem, o embrião, o ovo foi fecundado, o embrião começou o processo de desenvolvimento dentro do ovo, mas por algum motivo acabou morrendo antes de completar esse processo, e o ovo murcha também. E por ele ter iniciado o processo de desenvolvimento, a coloração do ovo também mudou de verde para marrom. Algumas larvas morreram durante o nascimento e acabaram ficando presas na casca dos ovos. Essas duas imagens foram obtidas no tratamento de 30 graus Celsius, podendo haver a possibilidade de essa temperatura por ser uma temperatura alta, ter comprometido o desenvolvimento dessas larvas, e por isso elas acabaram morrendo dentro do ovo, abrindo uma hipótese para uma pesquisa futura para descobrir qual foi o motivo de elas terem morrido nesse momento. Nessa tabela podemos ver os resultados do ensaio. Na temperatura de 17 graus, com variação de mais ou menos 0,33 graus, o período de incubação teve um aumento significativo comparando com as outras três temperaturas, de 25, 28 e 30 graus. Em relação à viabilidade, na temperatura de 25 graus nós obtivemos a maior viabilidade, e na temperatura de 30 graus foi a menor viabilidade. Como vocês podem observar, a viabilidade obtida nesse estudo foi bem abaixo da média. Isso pode ter sido causado por causa da densidade populacional dentro das gaiolas do estoque da Biogina. Carvalho disse que quanto maior a densidade populacional, menor a taxa de fecundidade, sendo essa a possível hipótese de por que a viabilidade obtida foi tão baixa. Bom, as conclusões que nós puderam ser tiradas dessa pesquisa foi que é possível sim manipular a temperatura em laboratório para acelerar ou atrasar as fases de desenvolvimento dos crisopídeos. Podendo acelerar ou atrasar as fases de desenvolvimento dos crisopídeos por uma eventual escassez de alimento, ou às vezes para atrasar um pouco o ciclo para finalidade de comércio, por exemplo. Nas temperaturas de 17, 28 e 30 graus, a viabilidade teve uma redução significativa, e
A principal conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que a manipulação da temperatura deve ser feita entre as temperaturas de 25 e 28 graus, que obtiveram os melhores resultados, como podemos ver aqui. Nas temperaturas de 25 e 28 graus, o período embrionário, o período de incubação, foi de 4,5 na temperatura de 25 graus, 4,65, e 4,03 na temperatura de 28 graus. A viabilidade, na temperatura de 25 graus, foi a maior taxa que obtida, né? Sendo assim, essas duas temperaturas as temperaturas ideais para se manipular dentro do laboratório.